quero receber aqui no altar, então, o irmão Douglas, sua esposa, para o testemunho nessa noite abençoada. Que o Senhor encha de fumaça essa igreja aqui, fumaça da glória de Deus. Tem uma água aqui se vocês precisarem. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir um testemunho abençoado? Amém? Paz, igreja. Passei o dia todo, refletindo e voltando à memória tudo que já passou. Hoje o Senhor me fez lembrar desde onde tudo começou, E antes de eu começar, eu queria deixar um versículo, que foi o início de tudo. Em Atos 8:1-8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o versículo que onde tudo se iniciou está lá em Colossenses 2:7, que sempre onde eu vou eu gosto de falar dele, que é enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando gratidão. Então, assim, eu vim de uma família totalmente desestruturada, Somos entre 7 irmãos. Minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela sempre foi alcoólatra. Meu pai, usuário de crack. E eu cresci numa família que não tinha os princípios do Senhor, não conhecia a palavra te amo, não conhecia o carinho, o amor, o afeto. E cresci ali, foi vindo. E quando eu me tornei adolescente, eu conheci 2 anos da minha vida o mundo, Fui para o mundo, conheci o mundo, me rebeldia, fiz coisas erradas, Mas eu sabia que lá no começo da minha infância, a minha tia plantava uma sementinha em mim, Ela era da Assembleia de Deus e sempre ela me convidava para ir com ela nas escolinhas dominical que tinha nos sábados. E eu sempre lembrava disso. Só que quando eu fiquei mais, assim, adulta, eu sentia que faltava algo em mim, E foi depois que eu conheci o Douglas, A gente se conheceu numa festa, que antigamente existia no shopping. E ali a gente se conheceu, e eu sentia sempre um vazio dentro de mim, Porque eu carregava uma coisa amarga dentro de mim, que era a falta de perdão, Eu não conseguia liberar perdão, eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu era uma pessoa podre, modo de dizer. E quando a gente se conheceu, eu comecei a plantar nele uma sementinha também, porque eu senti que faltava algo em mim. E aonde a gente foi para a Assembleia de Deus, juntos, Passemos por muitas coisas, eu e ele. A gente ficou ali desde 2014 a 2018. E depois dali a gente saiu da igreja e fomos morar em Santa Rita. E em Santa Rita foi onde tudo desabou, Ali ele trabalhava de Uber, faltava tudo. Desde que a gente não tinha leite para a Laura, quando a Laura era pequenininha. A gente dava água de arroz para ela porque não tinha dinheiro para comprar leite. E ele tinha que sustentar a casa, pagar aluguel, e aquilo não estava suprindo. E chegou um dia que a mulher disse para nós que queria a casa em 4 dias, e a gente não tinha para onde ir. A gente foi despejado da casa. Foi onde a minha tia Estela cedeu um lugar que ela tinha na Matias, que estava abandonado ali, cedeu para a gente ficar ali. A gente ficou ali 5 anos. E quando a gente voltou para ali, em 2019, eu fui para o Silvio Ribeiro. E a minha prima plantou de novo a semente em mim, falando, vamos comigo, e onde eu fui. Ali eu passei por um processo de libertação, durante 1 ano e meio. 1 ano e meio eu estava indo na igreja sozinha, ele não ia comigo, eu ia sozinha, a Manu e a Laura pequenininha.
E esse 1 ano e meio eu passei todos os cultos manifestando demônios, manifestando coisas horríveis. E eu chegava em casa e dizia para Deus: Pai, até quando eu vou chegar na igreja e vai ser sempre assim? E eu chegava em casa, ele: que tu tá indo na igreja? Olha lá, que coisa feia. Se manifestando, que vergonha. Dando dízimo, dando oferta. Vai ser mais uma. Era assim que eu ouvia quando eu chegava em casa. Mas eu aprendi que lá eu fui ministrada, eu fui discipulada, né, por uma pastora que é a Fernanda Teixeira. E eu aprendi que eu só ia ganhar ele para Cristo com um silêncio, né? Não batendo boca, não retrucando, porque eu era muito desbocada, eu era muito agressiva. Eu já me botei nele, ele nunca encostou um dedo em mim, mas eu me botava nele, porque era o meu modo de escudo, de achar que meu casamento, eu não ia ter um casamento saudável, eu não ia ter um casamento feliz, pelos traumas que eu passei na infância. E foi onde eu fui ganhando ele aos pouquinhos, né? Daí foi onde em 22 de dezembro de 2019, eu fui num retiro de cura e libertação, e é onde eu passei por um processo muito forte. E naquele dia eu me batizei nas águas, e no mesmo dia eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Mas isso só foi acontecer depois que eu liberei perdão para uma pessoa que na minha infância me feriu muito, né? E eu nunca na vida imaginaria que eu ia liberar perdão, né? Porque aos olhos humanos era um perdão imperdoável, mas para Deus tudo é possível. E foi quando eu cheguei em casa e disse para ele: eu preciso chegar nessa pessoa e liberar perdão para ela. E ele olhou para mim e falou: por que tu vai fazer isso? Eu disse: eu preciso fazer isso. E ele foi até comigo e eu cheguei nessa pessoa, eu pedi perdão. Eu liberei perdão porque eu precisava me libertar dos sentimentos que eu carregava, né? E foi onde que ele olhou para mim dentro de casa e disse: eu quero conhecer esse teu Jesus. Para tu chegar a esse ponto de fazer o que tu fez, eu não imaginava que tu faria isso. E foi onde ele começou a ir comigo, aos poucos. Aí, 2020, veio a pandemia. Eu não consegui mais acompanhar os cultos, porque era online. Era muito longe, era lá no Parque das Águas, em Viamão. E para mim ir para lá era muito difícil, eu tinha que sempre pegar carona para ir. E daí foi onde eu comecei a ficar em casa, vendo as lives em casa, e eu fui enfraquecendo de novo. Porque eu não era totalmente liberta. Eu estava passando por um processo de libertação, né? Ali eu estava passando por um processo de libertação, falta de perdão, mas eu sabia que tinha mais coisas, né, que o Senhor precisava desenterrar. E eu peguei o Covid, daí me deu uma depressão, né? Fiquei mal. E é onde que um dia eu liguei para a Fernanda Teixeira, e ela foi uma pessoa que me mostrou esse lugar. E eu sou muito grata a ela, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. E ela mandou para mim um folder do apóstolo Marcelo Maldonado, que ele estava aqui, ele ia pregar, né, numa quinta-feira. E ela falou: vai, Aline, vai ver que Deus vai te tocar, vai, porque é mais perto da tua casa. E tu vai ver que Deus vai falar grandemente contigo. E o Douglas, eu cheguei nele e falou: amor, tu me dá o dinheiro pro Uber? E ele disse: não vou te dar, tu quer ir, te vira. E eu disse: tá, mas como é que eu vou ir, tá chovendo? E a minha tia tirou o dinheiro da passagem dela e me deu para mim vir. E eu vim, eu e minha prima, nós sentamos lá atrás, na parte dos vidros, que antes, quando tinha as portas de vidros, eu sentei lá atrás, eu não conhecia ninguém, a gente estava totalmente perdida, a igreja estava lotada. E no final do culto, o Marcelo Maldonado, ele foi muito usado. Ele apontou o dedo para mim lá atrás e entregou algo para mim, né? Falou que Deus ia restaurar a minha família, e que em tempos de pandemia o Senhor, ele ia me levantar e ia honrar a minha casa. Ele falou que eu lhe via uma chave de apartamento na minha mão e vi um carro novo. Como, né? Não é possível isso. E depois de 3 meses, tudo aquilo que ele falou aqui aconteceu, né? Realmente, no meio da pandemia, a gente comprou um apartamento. No meio da pandemia, a gente comprou um carro. Do nada, assim, foi Deus, coisa de Deus mesmo, né? E eu fui vindo aos pouquinhos aqui. E eu fui plantando nele. Eu falei: amor, vamos lá, tu vai gostar, é diferente. Tu vai ver como é diferente. Porque ele tinha
negócio fechado sobre dízimos e ofertas. O Douglas, ele era muito fechado. Eu acho que a parte que o Douglas se converteu por último foi a parte do dinheiro, né? E ele foi vindo comigo aos pouquinhos. E daí agora eu vou passar para ele falar um pouco. Glória a Deus, aleluia. A gente passou por muito momento difícil. Eu fui 7 anos do candomblé. Eu era tamboreiro. E quando eu conheci a Aline numa festa, eu senti uma vontade de correr atrás dela, né? Então eu corri muito atrás dela. E a gente não sabia por quê. E naquela ideia, quando eu me separei do meu outro relacionamento que tinha me levado até o candomblé, eu não entendia por que a gente tinha se separado. Depois o Senhor começou a trabalhar. Quando eu conheci ela, eu tinha uma vida financeira estável. Não tinha muitos problemas. E quando a gente começou a ficar junto, quando a gente começou a namorar, imagina uma avalanche de coisa errada acontecendo. Dívidas acumulando, tudo acumulando. Ficamos morando na casa da minha sogra um tempo, aonde deu mais problemas, aonde deu cada vez mais atritos. E a gente resolveu alugar uma casa. Vamos sair e vamos alugar uma casa. Meus irmãos, a gente alugou uma casa de madeira, não tinha móveis, não tinha nada. A gente foi para essa casa com um colchão de casal inflável, uma TV e um roupeirinho da Manu. E de noite, aquele colchão atentado murchava. A gente tinha que levantar de madrugada e encher o colchão, tu acredita nisso? E a Manuzinha era pequenininha. E a gente conseguiu um colchão de solteiro e a gente botou ela para ficar ali. E muita batalha, não conseguia fazer nada. Aí que a tia dela chamou nós para ir num culto na Assembleia de Deus da Santo Ângelo ali, né? Santo Dias. Rapaz, que paulada. Aquela missionária subiu lá, começou a contar minha vida toda. Eu saí de lá tremendo e chorando. Eu aceitei Jesus em 2014. Foi, acho que 2 dias eu chorando. Eu não conseguia parar de chorar. A gente foi no culto, acho que numa sexta, eu fui até domingo chorando. Eu não conseguia entender aquele sentimento. Porque no candomblé, cristão para nós era fichinha, né? E hoje a gente consegue entender que não era que era fichinha. Não era que a gente tirava o cristão para qualquer coisa, que um trabalho ali que a gente fizesse acabaria com tudo. E hoje eu entendo o poder que há no nome de Jesus. E quando eu aceitei Jesus, naquela igrejinha, o Senhor agiu de uma forma tremenda, porque ninguém me conhecia. Irmãos, uma igrejinha pequena, a gente não tinha nada em casa. E eles descobriram que a gente não tinha nada em casa. Um dia, a gente recebeu um quarto novo para Manuela. Toda a nossa casa foi mobiliada pela igreja. A igreja fez algo na minha vida que eu nunca imaginei. Que eu esperava de alguém próximo e não veio. E ali eu baixei a cabeça e vamos seguir. Terninho, gravata, escola dominical. E eu tentava me batizar e nunca deixava. Falavam que eu não podia me batizar porque eu não era casado. E isso me entristeceu um pouco, mas mesmo assim eu estava lá. Quando a gente ficou bem financeiramente, eu consegui fechar uns contratos na parte de elétrica. A gente ficou bem. A gente ficou tão bem que a gente conseguiu alugar uma casa maior em Nova Santa Rita. A gente foi lá com a perspectiva de melhorar. Só que nesse meio tempo, até chegar lá, a gente acabou se entristecendo na igreja, infelizmente pelos homens. Infelizmente a gente não estava com o olhar em Cristo, a gente estava com o olhar no homem. E a gente se entristeceu muito.
e a gente não vamos mais. E eu criei uma barreira no meu coração que vocês não têm ideia, irmão. Eu me fechei de um jeito que tudo aquilo que eu tinha passado lá atrás voltou tudo à tona, tipo, viu, o cristão é assim, viu, é assim. E isso me magoou muito. Onde eu fui para Nova Santa Rita, a gente durou 1 ano lá. Bem, 1 ano. Depois já era. Eu me lembro, eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. E não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar um leite. Sabe o ponto de tu chegar de não poder comprar um leite? De através de doação, tu ferver o arroz, tirar aquela água branca, colocar na mamadeira do teu filho, botar 2 colheres de açúcar e dar para ela beber. Eu me senti o pior homem da face da terra, porque não adiantava. Eu trabalhava, uma vez eu saí sexta-feira para trabalhar de Uber, eu voltei no domingo. Ela que pensou que eu tinha fugido, e eu trabalhando virado para conseguir o dinheiro para pagar o aluguel. A gente ficou 30 dias sem luz. Quem tem filho aí sabe. Tu já pensou ficar 30 dias sem luz? Só que não ficamos só sem luz. Estava tão atrasada que eles foram lá e retiraram o relógio. Não deu nem para me fazer um gato. Eu falo a verdade. A gente não tinha. A gente teve que voltar para a casa da minha sogra, escutar desaforo. E eu não entendia tudo o que estava acontecendo. Aí a gente conseguiu pagar as luzes, voltamos para casa. Não deu muito tempo, tudo desandou de novo, não tinha dinheiro para nada. A mulher pediu a casa. A gente tinha comprado motor, tinha comprado umas coisas lá, que lá era poço artesiano. A gente teve que deixar tudo lá para ela amenizar o valor do que eu devia. A gente teve que sair corrido, chutado, varrido para fora que nem uma poeira, retirado do lugar que é onde tu estava achando que estava crescendo com teus filhos, com a tua família. Um lugar que a gente gostava. Era uma casa que a gente gostava. E ali me doeu mais ainda de novo, mais uma cravada no meu coração. Onde o meu cunhado botou tudo num caminhão que ele trabalha com verdura. A gente não tinha nem dinheiro para pagar um frete. A minha tia cedeu uma casa que não tinha forro, não tinha piso, não tinha elétrica. E aí eu fui no meu pai. Não sei o que vou fazer, pai. E o pai, naquele momento, pegou o cartão dele e falou, não, o básico a gente vai botar, mas eu não sei como é que eu vou te pagar. Ele falou, vamos embora. A gente botou o piso, a gente botou os fios, o forrinho, só conseguimos comprar uma porta para o banheiro, o resto não tinha condições. E ali a gente começou. Eu nunca gostei de trabalhar de CLT, tá, meus irmãos? E naquele momento eu tive que trabalhar na GM. Eu trabalhava da meia-noite às 6, no turno 3. Eu fazia Uber das 6 da manhã quando eu soltava, até as 8 da manhã, chegava em casa, levava às vezes a Manuela na escola, às vezes a Aline levava, largava a Laura na creche, meio-dia eu pegava a Manu na escola, dava o almoço para ela e voltava a dormir. Ali pelas 6 horas da tarde, 7 horas mais ou menos, eu estava jantando e saía de casa, fazia Uber até a meia-noite. Final de semana, vendia consórcio, trabalhava um pouco de elétrica quando aparecia e não tinha dinheiro. Estou falando para vocês, não tinha dinheiro. Trabalhava e não sobrava nada. A gente não conseguia. Eu conseguia comprar um hambúrguer, um McDonald's, dividir pila. Não conseguia sair com minhas filhas para um shopping. Não conseguia comprar uma casquinha de sorvete, cara. Quebra a gente. O homem, quando ele é a estrutura da casa,
E ele batalha, e não vê nada, não consegue dar um pouco de alívio para a sua família. Ele é destruído, ele é arrasado. O diabo vem com mentiras, com situações. Eu fui fuzilado durante esse período. Aí eu amargurei cada vez mais os meus sentimentos com a igreja. Fiquei com raiva de Deus. Por que isso? Aí ela começou a frequentar o Silvio Ribeiro. E nesse tempo ela se manifestava muito, pessoal. E eu em casa, às vezes assistindo aqueles vídeos, eu olhava para ela e falava assim: para que tu está indo lá passar vergonha? Para que tu está indo lá? Toda vez, já passou um ano e continua tudo isso. Um ano e não muda. Em casa é tudo igual. O que adianta ir para lá? E aí, quando aconteceu esse episódio de ela liberar perdão, eu falei: olha, se essa igreja onde tu está indo conseguiu fazer tu liberar o perdão para essa pessoa, eu quero lá ver o que é isso aí. Eu cheguei no Silvio Ribeiro, acho que tinha umas 3.000 pessoas lá, e um culto diferente. Eu me lembro mais ou menos como se fosse hoje, que ele subiu no púlpito, o louvor tocando, ele levantou as mãos, começou a orar, e do nada ele disse: o Espírito Santo vai se manifestar. Ele simplesmente fez um movimento assim com a mão. Vocês têm que imaginar o que é uma avalanche de cadeiras. E eu fiquei paradinho, e todo mundo na minha volta caiu, e eu que nem pedra, olhando, o que aconteceu? E eu parado. Eu falei: são tudo doido, não é normal, isso aqui são tudo doido, vão se quebrar, vão se matar, o que é isso? E começou o Espírito Santo a me tratar, o Espírito Santo a mexer no meu coração, o Espírito Santo começou a me cativar, porque eu comecei a ler a Bíblia novamente. Eu tinha parado, eu fiquei muito tempo, eu acredito que deu 2 anos na escolinha dominical da Assembleia de Deus, onde eu aprendi muita coisa, pessoal. E na pandemia acabou o Silvio se mudando, a gente não tinha condições, meu carro era um velho, documento atrasado, tudo errado, e a gente não conseguia ir até Viamão, aonde a Aline veio aqui no dia do Marcelo Maldonado. Ela chegou em casa feliz da vida: a gente vai ter um apartamento, vai ter um carro novo. Eu falei: tu tá maluca? Foi no outro lugar, agora de novo, pirou. Não tem, olha para a nossa situação, não tem jeito. Não, isso aí foi loucura. Ela foi lá com o nome sujo. Alguém sabe o que é nome sujo aí? Sabe, né? Ela foi lá com o nome sujo dela, tirou um apartamento. Eu falo para vocês, eu não entendo. Isso o Marcelo Monodavo teve em outubro. Em novembro, dezembro, a gente estava com carro e com apartamento. E o carro não fui eu que escolhi, foi ela. E o carro não cabia no nosso orçamento. O carro que eu queria era bem inferior. Ela foi lá e me olhou um carro 0 do ano. E eu falei que não ia dar. E aí o homem falou que dava. Eu falei: não é possível, não dá. E ele falou: não dá. Eu: não, mas eu queria que lá, tá, mas o mesmo valor que tu vai pagar naquele lá, eu vou te dar esse 0. Eu não acreditei. E hoje eu entendo como é que é a mão de Deus, o agir de Deus. E eu me lembro que quando aconteceu isso, eu já estava pregando um pouco de culto aqui. Em dezembro, eu já estava praticamente direto aqui. E 20 de dezembro de 2020, eu me batizei. Eu não me batizei em nenhuma igreja. Eu não fui na Assembleia, não fui no Silvio Ribeiro, eu me batizei aqui, aonde eu senti o poder do Espírito Santo me tocar, aonde Ele foi me tratando, Ele foi conversando comigo, Ele foi me ensinando, me capacitando. E eu me lembro esse dia que quem estava comigo era o Bill, e ele falou uma coisa tremenda.
quando eu fui falar, teve um momento de ensinar ali sobre o batismo ali, que ele dava um dia antes, se eu não me engano. Eu falei, olha, eu não, acho que eu não vou poder me batizar, né? Porque eu não sou casado com a Aline. Ele olhou para mim. Da onde eu tirei isso? Eu falei, que a gente era da Assembleia e não podia casar. Cara, tu crê em Jesus Cristo? Creio. Tu crê que Ele é seu Senhor e Salvador? Creio. Então bora, meu. Vamos lá. E por incrível que pareça, quando eu estava na piscina lá no Rancho dos Profetas, que foi o batismo, ele que me batizou, o Bill, e ele falou assim, hoje está saindo o novo Douglas daqui. Mudou tudo. Mudou tudo e a gente aumentou com as brigas em casa. A gente começou a brigar mais e eu fui no pastor. Pastor, o que deu, cara? Piorou tudo. Não era para ficar bom. Ele olhou para mim, tá, mas como é que assim? O que está acontecendo? Eu expliquei para ele, tu já é casado, Douglas? Eu falei, tá, mas não precisava de casar para me batizar, agora vou ter que casar, né? E ele falou, tem que casar. E a gente tentou, comprei alianças, levei para essa moça em fevereiro de 2021 e ela jogou na minha cara. Essa moça aqui. Que não queria casar, que não ia mudar nada, e pá, que não ia melhorar. Pastor, deu problema, não vamos casar. E ele, vamos entrar em oração. E ele, vamos entrar em oração, marca a data que a gente vai orar junto com vocês vão conseguir. A gente marcou a data, dia 21 de agosto de 2021. A gente se batizou. Casamos. E eu acho que foi em julho, abriu as inscrições para obreiro. E eu quero ser obreiro. Cheguei no pastor, quero me inscrever para obreiro. Feliz da vida. E o pastorzão, não. Eu, tá bom. Não, vai casar, pensa no teu casamento primeiro. Não, tranquilo, tá. Fomos, casemos. E no outro dia, era o curso de obreiro. Ô pastor, eu me casei já agora. Não vou sair, não vou para lugar nenhum. Vou fazer o curso. Ele, não. E nesse tempo aí, o Talasca me chamou e falou, meu irmão, não quer participar do estacionamento? Não quer colaborar com o estacionamento? E eu fui para o estacionamento aqui da igreja. E era o irmão João ainda naquela época, que era o líder. E eu, bora, vamos fazer então. E eu fiquei quietinho no estacionamento. Aí a gente casou, tudo certo, estava servindo a obra. Começou a batalha de novo. Começou as brigas em casa, começou as discussões. Cheguei no pastor, começou tudo de novo, e agora? O meu irmão, tu já é batizado com o Espírito Santo? Eu, não, pastor, não sou. Ele, então vai buscar. E eu tinha 2 homens aqui que gritavam bastante, eram bastante fervorosos, o Rafael e o irmão Marcelo. Pensa nos homens cheios de Espírito Santo assim. E ele começaram a falar do monte, que um monte isso, um monte aquilo, nem conhecia eles. Onde vocês vão? Vão lá no monte. Eu quero ir junto. Nem conhecia eles, nem dei oi, só quero ir para o monte. Onde é que é? Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu fui 3 meses no monte. Eu ia segunda, eu ia terça, eu vinha quinta na igreja, sexta eu estava no monte, sábado eu estava no monte, domingo eu estava na igreja. 3 meses. E lá em cima, aonde ninguém estava vendo, algo muito forte aconteceu. Uma avalanche de emoção, de sentimentos aconteceu naquele momento. Eu estava no chão orando, o irmão Marcelo veio e colocou a mão sobre o meu coração. Eu nunca falei tantas línguas estranhas como naquele dia, aonde eu fui cheio do Espírito Santo. E ali eu digo para vocês, a minha vida foi transformada.
Ele entrou na minha vida, Ele falou comigo, eu ouvi a voz dEle dizendo o que era para mim fazer. Não era mais fictício, não era algo que acontecia só com alguém falando, era algo que aconteceu comigo. E eu digo para vocês, o Espírito Santo, ele é tremendo. Ele muda a vida de vocês. A gente chegou aqui, isso é meu testemunho de conversão até chegar o batismo com o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Ser cristão não é fácil, mas a recompensa é tremenda. É tremenda. O que o Senhor fez na minha casa, aonde a gente não tinha alimentos, aonde a gente não tinha lazeres, aonde a gente não conseguia fazer nada, o Senhor abundou a sua graça naquele lugar. Aonde tudo aconteceu de uma maneira que a gente não tem como explicar. Aonde eu cheguei no pastor em 2021, em junho, aonde abriu uma porta de emprego, e essa porta de emprego abriu no valor de R$2.000, e não pagava a prestação do carro. E eu falei que não ia aceitar, mas eu vim, ali ele falou, vamos falar com o pastor. Falei com o pastor sobre a porta de emprego que abriu. E a frase do pastor que todo mundo conhece é, vamos orar, né? E o pastor, vamos orar. Isso foi na quinta-feira. No domingo, ele me chama. Eu estava se eu não me engano, é naquele lado lá que a gente sentava. Ele desceu ali e me chamou. E apontou para mim e falou, é de Deus. Eu falei, tu tá mentindo. Por quê? Não dá. Não dá, não tem, não tinha. Ele não é de Deus, tu vai que é de Deus, a porta é o Senhor que está abrindo. E eu falei, mas eu tenho a prestação do carro, é um valor X. Meu irmão, na segunda-feira, eu estava com um processo do INSS, de tentar buscar uns valores lá que estava, por causa da minha cirurgia no joelho. E não é que segunda-feira o negócio está aprovado. Uma prestação do meu carro ia ser paga pelo INSS. Peguei 6 meses de parcela. E o salário de 2.000 ficaria para a gente sustentar a casa. A Aline estava desempregada. Então a gente pensou, vai dar certo, porque era com vendas. Eu entrei em 2021 lá. Eu entrei lá, a empresa faturava 180 mil por mês. Hoje a empresa fatura entre 500 e 600 mil por mês. Vocês têm que entender uma coisa, eu entrei lá com uma porta de R$2.000. Hoje eu sou gerente da empresa. Hoje a minha casa não tem falta de nada. Hoje é dia final do mês e a minha conta não está negativa. Hoje é final do mês e tem alimento na minha casa. Hoje é final do mês e eu posso sair para comer. Quem fez isso foi o Senhor. Quem multiplicou a minha casa foi o Senhor. Não foi o Douglas, não foi a minha capacidade, não foi o meu intelecto, foi o Senhor. Ele abriu a porta, Ele me mostrou o caminho, Ele me deu a estrutura, Ele reestruturou minha família, Ele mudou a minha vida, Ele me tirou das trevas, Ele me colocou o Espírito Santo, Ele me deu audácia para falar o nome dEle. Foi Ele, não foi eu. Glória a Deus. É tudo para Ele. Hoje eu não sei como é que seria a minha vida sem Ele. Hoje minhas filhas oram, hoje minha casa ora, hoje a minha família é estruturada na presença do Senhor. Aonde a gente não sabe viver sem. Não tem, irmãos, eu não saio, porque eu provei a experiência do Senhor. Porque não foi só financeiramente, Ele me curou da asma aqui nesse altar. Ele curou a Manu de um braço quebrado aqui nesse altar. E eu creio que todo mundo que está aqui é capacitado, porque o Senhor te chamou neste dia, o Senhor te colocou aqui neste dia, para você escutar, para você saber o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer na sua vida. Não há momentos, não há empecilhos que vão atrasar o Senhor. Quem atrasa o Senhor somos nós. O Senhor quer o melhor para você. A palavra de Deus diz que Ele abrirá as janelas do céu e derramará a bênção sem medida na vida de cada um.
Ou você crê ou você não crê. Ou você honra ou você não honra. Eu era o cara mais crítico de dízimo. Eu sou o mais crítico de dízimo. E eu tinha muito medo de testemunhar. Mas aqui em cima o Senhor falou: fala. Fala. E eu falo com muito amor, porque foi Ele que me deu. Foi Ele que transformou minha vida. Meu dízimo é um salário mínimo. Meu dízimo é um salário mínimo. Eu não tinha um salário mínimo para comprar um leite para minha filha. E hoje eu dizimo um salário mínimo. Hoje eu oferto para o Senhor valores que vocês não têm ideia. Mas é gratidão. Não é para se aparecer, é gratidão. Porque da onde Ele me tirou, ninguém tira. Aonde Ele colocou a minha casa, ninguém faz. É tudo Ele. É por Ele que eu faço todas as coisas. É por Ele que a gente levanta de manhã. Tem mais almas para ser salvas. E é isso que arde no meu coração agora. Porque o Senhor mudou minha casa. E eu quero que alguém seja mudado hoje. Eu quero que alguém seja transformado hoje através desse testemunho. Porque a nossa vida, é a nossa vida, é a minha casa, a minha família, da onde a gente não tinha nada. Hoje eu tenho um apartamento. Hoje eu tenho um carro bom. Eu comprei um carro para ela. Aonde ia acontecer isso? Que lugar? Eu tenho ensino médio completo, meus irmãos, só. Quem derramou foi Ele. Eu peço a Deus agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, amado e querido Pai, eu te peço, Senhor, nesta noite, na frente, Senhor, dos meus irmãos, que o Senhor venha abençoar cada família que está aqui, Senhor, que toque em cada casa, Senhor, que não venha ter falta de nada na vida de quem está aqui, Pai, que o Senhor toque, Senhor, e transforme, aonde tem falta, Senhor, que o Senhor derrame fartura, aonde que não tenha, Senhor, condições, o Senhor derrame condições. Aonde, Senhor, não tem estratégias, Senhor, o Senhor derrame estratégias. Porque eu sei, Senhor, o que o Senhor pode fazer. Eu sei, Senhor, o que o Senhor fez no nosso coração. Eu sei, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida financeira. Eu sei, Senhor, o que o Senhor fez na minha saúde. Eu sei, Senhor, o que o Senhor fez, Senhor, em toda a minha vida. Eu não tinha ideia da grandiosidade que és Tu. Oh Espírito Santo, adentra em cada coração, em cada mente. Transforma cada pensamento, Senhor. Eu te peço, papai, nessa noite. Eu te peço, papai, nessa noite, toque eles. Toque eles, Senhor. E eu peço, Senhor, que as janelas do céu sejam abertas neste lugar. Derrame, Senhor, bênçãos sem medidas. Derrame fartura. Derrame, Senhor, provisões. Oh, Senhor, que nenhum filho teu venha ter falta de nada. Oh, Senhor, venha abundar nesta casa, venha abundar nessa família, Senhor, o Teu poder e a Tua graça. Vem, Senhor, tocando agora os corações. Venha tocando, Senhor, a mente de cada um que está aqui. Oh, Senhor, porque o Senhor resgata, o Senhor salva, o Senhor cura. Oh, o Senhor dá estrutura para ti, meu irmão. O Senhor dá estrutura para ti, minha irmã. Ele vai mudar o cenário. Ele vai mudar tudo que está acontecendo. Tudo que tu está achando que é empecilhos, é tratamento, é tratamento. Tem algo grande vindo, tem algo grande sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Fique em pensamento com Ele, fique em pensamento com Ele, dando graça, nem que seja o mínimo, mas dá graça, mesmo que seja pouco, dá graça, dá glória a Deus, dá um aleluia para Ele, porque Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, e não há nada que Ele não queira fazer pelo filho. Oh, Senhor, toca na vida dos meus irmãos, toca na vida das minhas irmãs, Senhor, em nome de Jesus.
amado, poderoso Deus, Pai, te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, por esse testemunho, Pai, porque tudo foi para Ti, Senhor, e para Ti será todas as coisas, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e ainda está fazendo, Pai. Agradeço, Pai, por esse ministério, Senhor, que não fechou as portas para nós, Pai, mas sim nos acolheu, Pai, nos recebeu com amor, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque aqui, Senhor, Tu se faz presente, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, quando eu estava ferida, Pai, com falta de perdão, Pai, eu entrei neste lugar, Senhor, eu fui ministrada, Senhor, eu fui curada, eu fui transformada, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. E que se tiver alguém aqui hoje, Senhor amado, que tem alguma coisa com algum irmão, Senhor, com algum parente, Senhor, que venha, Senhor amado, hoje trazer a sua memória para liberar perdão, Senhor, porque Tu é um Deus perdoador, Tu é um Deus que nos ama, Pai, que nos livra, Senhor, e nos cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, toca, Senhor, na mente de cada um, Senhor, traz a memória, Pai amado, traz a memória, Senhor, e que venha hoje, Senhor amado, liberar perdão, Senhor, tirar os sentimentos, Pai, dos seus corações, a amargura, Senhor, a tristeza, em nome de Jesus, Pai. E te agradecemos, Espírito Santo, mais uma vez, porque tudo isso aqui, Pai, é para Ti, Senhor, é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Continue louvando a Deus. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper. Isso é o que o Senhor Jesus faz. Segue o louvor, adore a Ele, igreja. Todo louvor a Ele. Há uma carga de unção forte. Ele está aqui. Fecha os teus olhos e louva. Deus já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá Fica de pé. nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus tem mais para ti. Dá escape e livramento. Cante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Jesus está aqui. estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já deu um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que deu as muralhas,
Fecha os teus olhos e baixa a tua cabeça nessa noite. Tudo o que aconteceu na vida desse casal foi porque um dia eles tomaram a decisão de se entregar para Jesus. Você pode estar vindo na igreja e ainda não se entregou para Jesus. Você pode estar acompanhando teus pais e você não se entregou para Jesus. A mudança ela só acontece quando você abre o teu coração e diz: Jesus pode entrar. Jesus pode entrar. Fecha os teus olhos. Se há alguém aqui na igreja nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, tu não se batizou nas águas ainda, e você quer entregar a sua vida para Jesus, com teus olhos fechados, aonde você estiver, esse é o momento que Deus está te chamando. Esse é o momento que está se abrindo uma porta diante de ti. Essa oração vai mudar todo o quadro. Essa oração vai mudar tudo. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, aonde tu estiver agora, com teus olhos fechados, levanta a tua mão direita ao céu. Ergue a tua mão bem alto, não tenha medo. Levanta a tua mão mais alto que tu pode, o mais alto que tu pode, porque chegou o tempo da salvação da tua casa. Levanta alto a tua mão, aonde você estiver, levanta alto a tua mão. Há pessoas aqui lá atrás. Você que levantou a tua mão, sai do teu lugar agora e vem aqui na frente do altar com a tua mão levantada. Não tenha vergonha. Sai do teu lugar, dá um passo de fé e vem aqui na frente do altar. Vem aqui na frente do altar. Vem, isso, vem. Há pessoas que levantaram a mão lá atrás. Vem com a tua mão levantada. É agora, não deixa o diabo te prender. Lá atrás, levantaram a mão lá atrás. Ajuda a trazer na frente, que o diabo é a batalha espiritual. Os obreiros, se viram alguém levantar a mão, ajuda a trazer na frente, a batalha espiritual. É agora. É agora. É agora. Alista, Douglas. Vai vindo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. A presença está aqui. Levanta as tuas mãos, igreja. Um caminho aberto pelas águas. Hoje sai a maldição da tua casa. Hoje sai a maldição da tua casa. Hoje saem os demônios da tua casa, da tua família. O diabo não vai mais prender. Chegou Jesus. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape. Deus já tem. Deus já tem. Caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nós vamos fazer a oração agora. Você que veio aqui na frente, abra teus olhos e olha para o pastor. Nós vamos fazer a oração de entrega agora. Em nome de Jesus, toca ela, Senhor. Nós vamos se entregar a Deus agora. Fecha os olhos de vocês aqui. Levanta as tuas mãos, igreja.
Você que veio aqui na frente, você deve orar agora em voz alta. Em voz alta. Entregando a tua vida para Jesus. Você que está aqui na frente, diga: Deus, nesta noite, eu vou te entregar a minha vida. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho. E eu confesso que sou um pecador, que necessito de salvação. Eu entrego a minha vida para Jesus. Repita em voz alta: eu entrego a minha vida para Jesus. E eu confesso Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Espírito Santo, vem agora habitar em mim. Vem habitar em mim e me ajuda, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e louve ao Senhor. Vocês que vieram aqui na frente, Deus está começando a falar com vocês. Deus está começando a falar com vocês. Deus te salvou, Deus te tirou das trevas. Tudo vai mudar a partir de hoje. Qual a garantia? A garantia é a palavra de Deus. A garantia é a fé em Jesus Cristo. A garantia está aqui, Espírito Santo. Deixa Ele te tocar. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. Levanta as tuas mãos e louva. Fonte de águas vivas, eu quero beber. Cante, igreja. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Deixa Deus te tocar, receba. Peça perdão a Ele, diga: me perdoa, Deus. Diga: me perdoa, Jesus. Diga: me dá uma nova chance, me dá uma nova chance, uma nova vida. Você que veio aqui na frente, fale a Ele, fale a Ele. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. É hoje. Eu quero fluir entre as águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Enquanto está aplaudindo, grite aleluia. Grite fogo de Deus. Aleluia. Agora, bota o banner do batismo nas águas. Vocês que vieram aqui na frente, nós vamos ter o batismo nas águas dia 12 de outubro, um domingo às 19 horas. Jesus disse: aquele que crer e for batizado. Você já se batizou nas águas? Você já se batizou nas águas? Vai pegando o nome. Você já se batizou? Sua filha já se batizou? Você já se batizou? Tu já é salva. Ele vai pegar o nome de vocês, o telefone, porque a partir desse batismo tudo vai mudar. Qual o seu nome? Fernando. Quando você se batizar nesse dia,
começa tudo novo. A velha Fernanda fica sepultada e ressuscita uma nova Fernanda em Cristo Jesus. É uma nova mulher, uma nova história, uma nova mente. Aleluia! Isso vai acontecer. Por isso que é importante o batismo para vocês. Pega bem certinho o número, hein? Você que está em casa, Deus abençoe. Você que perdeu o culto, não perca domingo. Vai ter mais um testemunho violento daquilo que Jesus faz. E você tem que trazer pessoas para serem salvas, para serem tocadas por Deus. Que Deus abençoe vocês.